Cuidar de sua saúde renal é um ato diário. Beba bastante água, cuide de sua saúde de uma forma ampla, faça seus exames de rotina, especialmente o exame de dosagem no sangue da creatinina. E é para falar exatamente sobre esse tema, né, prevenção das doenças renais, que estamos aqui hoje em mais um episódio do UPCast. Eu sou o Felipe Januzzi e temos a honra hoje de recebermos aqui o Dr. Edson Souza, conhecido como Dr. Edson da creatinina. Ele é uma referência na nefrologia do Brasil e a bandeira dele é uma conscientização, uma busca, né? É criarmos a cultura de conscientização com relação à dosagem da creatinina no sangue, isso sendo um direito de todos, e esse exame, né, é o exame mais acessível para a detecção precoce de doenças renais. Dr. Edson, é uma grande alegria recebê-lo aqui hoje, né? Muito obrigado pelo aceite ao nosso convite. E para início de nossa conversa, o que é a creatinina? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, Felipe? E no final dessa conversa, acho que todos vão entender por que eu assumi esse nome Edson da creatinina. Sim. À primeira vista, quando eu falo meu nome, né, para os alunos e para as pessoas, a primeira reação é sempre de riso, né? Porque ninguém se chama fulano do sódio, fulano do potássio, fulano do colesterol, né? Por que será que eu assumi esse nome Edson da creatinina? Então, eu gosto muito de história da medicina e eu posso começar dizendo que o Hipócrates, lá em 400 antes de Cristo, sem nenhum exame na mão, ele já dizia assim: urina incolor é ruim. Então ele era um grande observador e ele via que as pessoas que urinavam assim clarinho tinham uma evolução ruim. Hoje a gente sabe porque o rim daquelas pessoas não estava conseguindo concentrar a urina, que é fundamental. Sim. Outra coisa que ele dizia, chama-se aforismos, é que bolhas na superfície da urina são sinais de que há algum problema renal importante. E hoje nós sabemos que essas bolhas são proteínas que estão sendo eliminadas pelo rim e não deveriam estar sendo eliminadas, deveriam estar sendo retidas pelo organismo. Perfeito. Dando um grande pulo, né, desde o Hipócrates para mais ou menos 1830, 1835, nós temos o pai da nefrologia, que chama-se Richard Bright, em inglês, né, que ele observava, a medicina é uma ciência da observação primeiro. Né? Então ele era um grande observador, ele via as pessoas com edema, com inchação, com urina espumosa, já se dosava a ureia, que é uma consequência de quebra de proteínas, e essas pessoas evoluíam para coma e morte. Ele não tinha ainda aparelho de pressão nem creatinina. Em 1886, Max Jaffe dosou pela primeira vez a creatinina. Não sabia para que servia. Então, no começo do século passado, já existia a ureia, a creatinina, o sódio, o potássio, o cloro, a glicose, uma série de substâncias que são marcadores de diversas doenças. Sim. E os médicos, pesquisadores, começaram a estudar as doenças e correlacionar com esses marcadores. Sim. E começaram a observar que os derivados proteicos, que são a creatinina, o ácido úrico e a ureia, estão aumentados quando as pessoas têm problemas renais. E essas pessoas evoluíam para a morte. E quando se fazia a necrópsia dessas pessoas, se observava que os rins estavam contraídos, diminuídos de tamanho, com a superfície irregular. Então, quando essas notícias começavam a ser veiculadas nos artigos, as pessoas começaram a aprender isso. Quem tem edema, urina espumosa, ureia alta, creatinina alta, tem um problema renal. Começaram a fazer essa essa correlação. Né? Será que tinha tratamento naquela época? Não tinha tratamento. Mas alguém pensou assim, será que se a gente transplantar rins de animais nessas pessoas que têm problema renal, será que vai dar certo? E no começo do século passado, implantaram rins de porco e de cabra no braço de pessoas com insuficiência renal. Não deu certo, né? Mas foram os primeiros que tiveram a coragem de fazer isso. Transplante renal, chama-se xenotransplante, de porco e de cabra no braço das pessoas. A coisa evoluiu, surgiram outros tipos de diálise, que é justamente manter aquelas pessoas vivas quando o rim para de funcionar. Então nós temos a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal, que a gente chama de terapias de substituição renal.
Então, lá em 1920, 30, tentaram fazer alguns transplantes alguns de diálise sem sucesso, desculpa. Em 1936, um ucraniano, lá em Kiev, onde estão jogando aquele monte de bomba, um ucraniano chamado Voronoi teve coragem de fazer transplantes, pegou rins de pessoas já mortas, com o coração parado, e colocou na perna de pessoas com insuficiência renal. Também não deu certo. Paralelamente, um médico chamado Kolff fez o primeiro rim artificial, que era um enorme tambor rotatório, né, e que ele conseguiu manter algumas pessoas vivas utilizando esse rim artificial. Esse equipamento, né? Com esse equipamento. A diálise peritoneal, que a diálise se faz dentro do abdômen da pessoa, o peritônio tem que ter uma membrana sempre permeável, correu paralelamente com a hemodiálise. Quando acabou a guerra, o Kolff, da Alemanha, na verdade da Holanda, foi para os Estados Unidos, construíram alguns rins artificiais e mandaram 17 rins artificiais para o mundo inteiro. Inclusive, um veio aqui para o Pedro Ernesto. Caramba. Um para o Hospital dos Servidores, 2 para São Paulo. E foram feitas algumas diálises dessa maneira. Só que faltava um grande avanço, que era a fístula arteriovenosa, que é uma cirurgia que se faz no braço da pessoa para dilatar as veias, para poder ter a gente chama de acesso vascular. Se faz com uma agulha, funciona um pedaço daquela... A fístula está aqui embaixo e as veias amontantes, como a gente diz, se dilatam. Então se faz 2 punções, uma punção que vai para a máquina, aquilo é onde é filtrado o sangue, e uma punção que volta da máquina. E tinha a diálise peritoneal também. Em 1954, teve um transplante de gêmeos idênticos. E ali foi um grande marco na nefrologia, porque o transplante pode dar certo. Em 65, foi desenvolvida a fístula arteriovenosa. Então começou começou a se criar uma série de pessoas que poderiam estar vivas com o transplante e com a diálise, que tinham insuficiência renal. E como é que se fazia o diagnóstico? Com a creatinina, com a ureia e com ácido úrico. Entendeu? Então, mas isso aí demorou muito a ser divulgado. Foi uma progressão, né? Até histórica mesmo, para que essa percepção pudesse ser obtida. Mas, infelizmente, Felipe, a maioria das pessoas conhece a glicose, que dá diabetes, quando está aumentada. Conhece o colesterol, que dá doença cardiovascular, mas poucos conhecem a creatinina. Mesmo entre os médicos. Mesmo entre os médicos. E a população pouco conhece a creatinina. Então, eu percebi isso, né? Mais ou menos em 2003, 2004, né, disse assim, bom, nós temos que dosar a creatinina de todo mundo precocemente, primeiro divulgar o que é a creatinina. Então, o que é, agora respondendo, o que é a creatinina? A creatina é uma substância que todos nós temos no sangue, que é oriunda da creatina que está nos músculos. A creatina se transforma em creatinina. A creatinina é filtrada e é eliminada pelos rins. Quando o rim vai parando de funcionar, ele pode parar subitamente, a gente chama de insuficiência renal aguda. E pode parar aos pouquinhos, que a gente chama de doença renal crônica. Quando a gente faz a dosagem, então o normal, vou te dar os valores normais, crianças, mais ou menos 0,5, em média, mulheres, porque depende da massa muscular, 0,8, e homens na faixa de 1. Qualquer valor diferente disso é sinal que o rim está um sinal de alerta, né? Um sinal de alerta, que o rim está retendo a creatina. Daí a importância desse exame na prevenção mesmo das doenças renais, né? Agora você me pergunta, quanto custa esse exame? Pergunte. Quanto custa? 20 centavos. Nossa, é bem acessível mesmo. Custo, né? De um hospital, 20 centavos. Sim. Se você for num laboratório, não precisa nem pedido de médico. Se você entra no laboratório, eu queria dosar minha creatinina, se cobrarem mais de R$25, estão roubando muito. Sim. E ele faz a dosagem da creatinina. Se tiver acima desses valores normais, tem que procurar um nefrologista e descobrir qual é a causa do aumento de creatinina. Aí vem a grande pergunta. Mas quais são as causas das doenças renais? Sim, né? Que seria até a próxima pergunta que eu faria. Então vou deixar você fazer. Não, mas é exatamente isso, né? O que causa, né? Quais seriam as causas das doenças renais? Nós só passamos a descobrir isso quando foram feitos os censos, no mundo inteiro. Quem são essas pessoas? As pessoas que estavam na diálise. A população de diálise começou a crescer cada vez mais. Então a pessoa ia lá na diálise e perguntava, como é que foi sua história? Eu tenho pressão alta há muito tempo. Então, pressão alta, diabetes e pressão alta. Diabetes e pressão alta. São as duas causas principais. E a outra chama-se glomerulopatias. Então nós temos, eu tenho um rim aqui tatuado aqui no braço,
Os néfrons ficam na parte mais externa do rim, Sim. os glomérulos, melhor dizendo, ficam na parte mais externa do rim, e nós temos mais ou menos 1 milhão de glomérulos em cada rim. Eles vão perdendo a função pouco a pouco, e a creatina vai subindo. Então, se você puder pegar esses pacientes na fase inicial da doença renal, você consegue prevenir a progressão da doença renal. E a prevenção é tudo, né? Prevenção é tudo. O outro exame fundamental, que vai paralelo, é o exame de urina. Lembra do Hipócrates, que viu a proteína na urina? É a mesma coisa. Se você tiver proteína na urina, é sinal que o filtro está com defeito, o filtro é o glomérulo, e uma série de doenças afeta esse filtro. Então, a creatina mostra que o rim não está funcionando mais, e a proteína na urina é sinal que o rim está começando a ser lesado. Hoje nós temos maneiras de fazer. Não tem um aparelhinho que dosa a glicose? Tem. Existe aparelho que dosa a creatinina. Nossa. Se não tiver esse aparelho, em qualquer laboratório, por exemplo, o laboratório aqui do Pedro Ernesto, em 15 minutos você faz uma creatinina. E fecha o diagnóstico. Nós temos uma fórmula hoje em dia, em qualquer smartphone tem. Sim. Você joga a creatinina, o sexo e a idade, e você tem um percentual da função renal que está lesada. Olha. Então, se você tem... E Deus, eu sempre digo que Deus foi tão bom para a nefrologia que ele estabeleceu que o valor normal do clearance ou taxa de filtração glomerular é de 100 mililitros por minuto. Quer dizer que 100 mililitros de sangue são depurados, são limpos de creatinina em cada minuto. Conforme o rim vai sendo lesado, esses filtrinhos, sim, vai diminuindo 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Quando chega em 10, você tem que fazer transplante ou hiperdiálise. Aí já é o limite, né? É o limite. Nós aprendemos isso nesses 40 anos, né? E o que eu posso te dizer sempre, que eu ouço, é o seguinte: vem uma pessoa, faz a creatinina, a doença é silenciosa. Então a pessoa chega a estar com 20% da função renal, 4, 5 de creatinina. Você chega, repete, confirma. Você chega para ele e diz: meu amigo ou minha amiga, infelizmente seu rim está funcionando só 20%. Sabe qual é a resposta invariável? Não acredito. Eu disse: por quê? Eles dizem assim, isso eu ouço há 40 anos. Porque eu urino bem, ele urina água. Eu nunca tive pedra no rim. Existe uma ideia de que pedra no rim... Sim, tem uma associação. Associação direta. Sim. Eu nunca tive... Não arde para urinar. E sabe quando é que ele mata o diagnóstico para a gente? Quando ele diz assim: e eu urino branquinho. Lembra o Hipócrates? Urina incolor ruim? Aí é que está o problema, né? Aí que está o problema. Aí então, entra até nessa questão. Se a gente conseguir pegar isso precocemente, a nefrologia, Felipe, está vivendo um momento mágico. Surgiram vários remédios para melhorar a nefrologia. Vou deixar você perguntar. Que maravilha. Não, era exatamente isso, né? A gente aprendeu bastante até sobre essa progressão histórica mesmo, né, na percepção das doenças renais, né, nos testes, sobretudo, da creatinina no sangue como prevenção. E eu ia perguntar exatamente isso, porque a gente sabe que é uma doença silenciosa, né? A doença renal é silenciosa. Mas se tem algum, fora, né, a cor da urina, se tem algum outro sinal que a pessoa possa perceber e achar que seu rim não está 100%? Tem vários sinais. Vários sinais. E quais seriam esses sinais? Primeiro, inchação. Né? Só pensar assim, quais são as funções do rim. Então, o rim faz um equilíbrio hídrico. Se o rim não está funcionando direito, você acumula líquido. Sim. Então, o edema, vamos dizer. O rim, ele ajuda na produção de hemácias. Então, a pessoa tem a quantidade de hemácia ideal. Quando o rim vai parando de funcionar, ele vai ficando anêmico. Quando vai ficando anêmico, o que ele tem? Cansaço, mal-estar, sonolência, adinamia. Fraqueza, falta de apetite, entendeu? Gosto ruim na boca. Sim. Então, eu te digo N histórias, né? Mas uma que sempre me lembra é o seguinte: uma enfermeira, você vê, né? Uma enfermeira, mãe de um garoto, ele estava indo mal na escola, tem alteração da cognição também. Então, a mãe não quer ver o filho doente, né? Sim. Então, o garoto vinha e ele dizia assim: não, meu filho, por que você não está... O garoto começou a ficar arredio, não queria ir para a escola, porque ele estava meio deprimido, estava meio triste, entendeu? Aí ele não estava com falta de apetite, e a mãe dizia assim, eu dizia para ele assim: fulano, eu vou fazer aquele bifinho que você gosta. E ele não queria comer. Tá? Mamãe vai fazer aquele docinho que você gosta. E o garoto não queria comer. Então, adinamia, falta de apetite, gosto ruim na boca, emagrecimento, porque
não Sim, come direito, né? sim, não se alimenta Pequeno adequadamente. edema de membros inferiores e edema facial, São muitos sinais, então, muitos até, sinais. né? Alterações menstruais, alterações de cunho sexual também, de interesse sexual, porque com anemia, né, você não Sim. tem ereção O quadro adequada, como um todo, né? é muito florido, Sim. muito florido. Só que as pessoas não veem e não pedem, infelizmente, não pedem a bendita da creatinina. Isso eu te digo, Porque de talvez brincadeira. essa dosagem da creatinina que vai trazer essa certeza, né? Exatamente. Porque muitas das vezes esses sintomas podem se confundir com outras doenças ou Claro. até com estresse, né? Claro. A pessoa associa um estresse, uma carga emocional daquele momento que a pessoa está vivenciando. Exatamente. Doutor Edson, tem toda essa progressão histórica que a gente viu aqui, e se a gente fosse hoje resumir algumas regras de ouro, algumas dicas de ouro para a pessoa que está nos assistindo agora prevenir, né? A gente sabe que é beber água, mas quais seriam as outras? Então, isso que você falou, assim, da pessoa deve beber água, né? Deve beber água. Mas eu tiro um pouco essa importância do beber Sim. água, porque a pessoa fica fixada no beber água, fazer exercício. Isso tudo é importante? É importante. Mas é mais importante a pessoa pensar na bendita dosagem da creatinina. Né? Então, quais são as regras de ouro? A regra de ouro é você. Eu não te disse que é hipertensão e diabetes as principais causas? Cuidar de doenças de base. Controlar a pressão. E toda pessoa com pressão alta, eu falo para os alunos assim, se hoje em dia, agora na UPA ou na clínica da família, chegar uma pessoa com hipertensão arterial, o médico de lá vai pedir uma ureia, uma creatinina e um exame de urina? Às vezes não pede. Vai tratar a hipertensão e vai mandar ele embora. Não desqualificando esses médicos, porque tem não sei quantas pessoas para atender, etc. Tal, ele vai ter dificuldade de encaminhar para o nefrologista e não pede a bendita da creatinina. Sim. Então, controlar a hipertensão, controlar o diabetes, olhar a urina, chama-se uroscopia, olhar a cara da urina. Nós sabemos como é que é a nossa urina. Né? A urina ela é transparente, ela tem uma cor adequada, né? Você urina sem dor, não arde para você urinar. Sim. Se a sua urina tiver espuma, alguma coisa está errada. Se a sua urina estiver escura, alguma coisa está errada. Né? Se arder para urinar, pode ser uma infecção urinária. Um outro sinal também que chama-se noctúria ou nictúria, que é urinar de noite. A pessoa, 3, 4 vezes, a pessoa vai lá e urina um monte de xixi, porque a ureia vai subindo paralelamente. Sim. E a ureia é um potente osmótico que puxa a água para dentro do vaso, né, um agente osmótico, e a pessoa urina mais. Então, a pessoa fica surpresa, às vezes, quando a gente diz que a pessoa tem que fazer diálise, a pessoa chega e diz assim, quantas vezes eu vi a família, o próprio paciente, eu perguntava para o paciente, o que você está fazendo? Não, estou fazendo apenas um tratamento temporário. Aí você vai, uma grande arma que a gente teve foi a ultrassonografia. Sabe, a ultrassonografia foi um divisor de águas da medicina. Sim. Ela começou lá durante a guerra, talvez um pouco depois, para gestantes, na maioria das vezes. Né? Eu, quando me formei, em 77, 78, não tinha ultrassonografia de rotina. Eu vi os meus ultrassons, eu vi aqui no PDNet em 83, 82, 83. E ele é um divisor de águas, porque existe um aspecto normal, do rim normal, existe um aspecto do rim crônico. O rim diminui de tamanho e fica mais branco. Qualquer ultrassonografista de média experiência é capaz de dizer... Perceber, né? Você não sei se você sabe que hoje Sim. o ultrassom passou a ser uma arma dos médicos, não precisa ter um ultrassonografista, eles levam no bolso. Né? Controlar a pressão, controlar a diabetes, controlar as glomerulopatias, né, que são doenças desses glomérulos. Tem uma doença também chamada doença renal policística, que é uma doença genética, que os rins se transformam em grandes cistos enormes. Então fica assim, tem cisto de 8, 10 quilos dentro do abdômen. Nossa. Né? Então quando a pessoa urina sangue. Né? E tem hoje em dia as doenças genéticas. Então existe um excesso de pessoas que na mesma família podem ter doença renal. Vou te dar um exemplo que eu vi hoje aqui num rapaz. Ele já fez um transplante, rejeitou o transplante depois de 10 anos. O transplante não é a 8ª maravilha do mundo. E agora ele quer que o irmão dele doe o rim para ele. Ele me chamou quando eu entrei na diálise. E doutor, está aqui. Dá uma olhada nos exames do meu irmão. Meu irmão está com 1,6 de creatinina. O normal é até 1. Até 1, né? Para 11. Eu já não gostei. 1,6 tem que repetir. Né?
Aí, mas ele fez esse ultrassom aqui. Quando ele mostrou o ultrassom, no ultrassom já diz que tem sinais de doença. Então eu tive que dizer para ele É a isso. genética, né? Ali, É a familiar genética. que. Ele até falou assim, eu admiro isso. Não, Ted, eu nem estou pensando mais em mim agora, eu quero agora que meu filho, meu irmão seja tratado. Sim. Eu disse, você está certo, entendeu? Porque ele não pode te dar o rim com 0,6 de creatinina e com o rim já com alteração ultrassonográfica. Sim. Felipe, nos últimos anos, nesses anos agora de 10 anos para cá, surgiram 4 drogas novas para diminuir a progressão da doença. Então nós temos que achar essas pessoas. Dizem que 10% da população tem algum grau de doença renal. Ou a creatinina ou proteína na urina. Eu que posso, é um percentual alto. Alto. Né? Eu posso te afirmar o seguinte. Acabou de haver o Congresso Europeu de Nefrologia. Eu fico atrás dos congressos. Hoje em dia, o Dr. Edson está sempre se atualizando. Fico atrás dos congressos. Eu não fui lá na Escócia, mas as pessoas estão me mandando notícia. Eu pergunto, descobriram algum outro, chama-se marcador, de doença renal melhor que a creatinina? Não, ainda a creatinina... Continua sendo... eu até boto assim em inglês, still the best, continua sendo a melhor. Então eu posso te afirmar hoje, no dia 8, né? 8 de junho de 2026, a creatinina continua sendo o grande marcador, a proteinúria continua sendo o grande marcador. Creatinina de função, proteinúria de doença renal. Maravilha. E a gente até vê nesses congressos atuais, né, muitos atualmente certificando mesmo e comprovando a eficácia dessa dosagem da creatinina. Exatamente. A gente vê que a tecnologia evolui muito, mas um exame simples, né, pode ser considerado uma tecnologia de ponta. Exatamente. Né? Porque traz também esse lado da humanização, né, da acessibilidade para a população. Doutor Edson, o senhor falou ainda há pouco, citou transplante, né? Dentro desse histórico das doenças renais, até a necessidade de um transplante. E a gente sabe que aqui o Hospital Universitário Pedro Ernesto é referência em transplantes. O primeiro transplante foi em 1975, se não me engano. Aqui? É. Teve um isolado em 68. Sim. Até no último congresso teve até uma homenagem para as pessoas que participavam desse transplante de 68. Mas a série, né, regular foi a partir de 75 com o doutor Sérgio Aguinaga, que foi para a Inglaterra aprender a fazer, voltou e começou fazendo transplante de 75. E a gente já remonta quantos transplantes já realizados? Mais ou menos 1.600. 1.600, né? Agora com o setor novo que vai inaugurar, a gente quer aumentar isso, né? Então, a fila sempre aumenta. A fila de pessoas em diálise é assim, né? A fila de transplante é assim. E como eu acabei de falar, infelizmente, muitos transplantes são rejeitados. Sim. E a pessoa volta para a fila. Eu ia até perguntar se tem uma estatística com relação à rejeição nos transplantes. Qual seria o percentual de... Vou te dizer, depende da compatibilidade genética. Sabe? Nós dividimos os doadores, o tipo de doador em relação ao receptor, entre os que chamados são idênticos, são quase gêmeos idênticos, não são gêmeos. Né? O primeiro transplante que deu certo foi de gêmeos. A rejeição de transplante tem uma relação direta com a compatibilidade genética. Depois que a gente chama de semi-idênticos, são pais e mães. Depois a gente chama de diferentes. Depois a gente chama de não relacionado vivo e finalmente cadáver, ou doadores falecidos. E as curvas de transplante respeitam justamente essa compatibilidade. Quanto mais compatível, maior o sucesso do transplante. Maravilha. Mas nós temos uma moça aqui chamada Heloísa, que foi o terceiro transplante. Eu ia até lembrar que recentemente a gente teve até fazendo um trabalho junto à Heloísa, que ela recebeu um transplante da mãe dela, né? Então é exatamente 51 anos. Essa compatibilidade genética, né? Meia parecida. Né? Exatamente. Mas 51 anos. 51 então você pode ter uma pessoa muito parecida que rejeite o rim, ou ter o que a gente chama de recorrência da doença, a mesma doença que acabou com o rim nativo, como ele diz, acaba com o rim transplantado. E você pode ter uma pessoa, doador falecido, que o rim está funcionando há 20 anos. Caramba. Então, eu sempre digo, até brinco, né? Eu sou Flamengo, eu digo assim, eu sempre digo para as pessoas, se eu tivesse o dom do saber o futuro, né? Eu só fazia os transplantes que iam dar certo, né? O Flamengo era campeão todo ano e eu ganhava na Mega Sena para botar creatinina pelo Brasil inteiro. Doutor Edson, o senhor também
dentre essa sua jornada, né, de defesa, né, da dosagem da creatinina, da conscientização quanto à saúde renal, o senhor teve a oportunidade de traduzir para o português um livro chamado Previna-se, Salve Seus Rins, que é de um Entendi. médico indiano, se não me engano, né? Exatamente. Aí como é que foi essa experiência, né? E o que esse livro representa num contexto de referência mundial mesmo para a abordagem dessas doenças? Eu sempre o crédito, né, do, da palavra Previnas, né, a doutora Giana Mastroianni Kitchen, lá de São Paulo, que foi ela que em 2003, justamente na época que eu acordei para esse negócio da creatinina, que criou um programa chamado Previnas. E ela tem pessoas que vêm na frente, né? É uma visão antecipada, né? Antecipada. E ela justamente ela teve coragem de botar numa camisa um bonequinho, né? Um chamava Rinaldo, chamava Renaldo. Né? Um bonequinho era a creatinina e o outro era a proteína. E ela começou a bater nessa tecla. Quando eu vi ela fazendo aquilo, ela era uma referência para mim, e tinha um outro médico aqui chamado Zé Roberto Coelho da Rocha, que fez o check-up renal, que era justamente dosar a proteína na urina, ver a pressão arterial e o diabetes. Sim. Quando eu vi essas duas pessoas que lutavam por isso, eu disse assim, pô, eles estão certos. Eu vou atrás deles, eu vou fazer isso. Ela que me deu esse nome, Edson da creatinina. Ela falou, por que você não bota teu nome Edson da creatinina? Eu achei isso bizarro, né? Mas eu disse assim, eu vou. Tem um outro amigo meu chamado Jorge Reis, que foi residente aqui, que chegou um dia para mim e falou assim, Edson, por que você não se candidata a vereador aqui no Rio? Né, para botar Edson da creatinina. Eu me candidatei e eu fui vereador durante 2 anos. Sim. Eu queria que saísse me no recordo. Jornal Nacional, em todo lugar. Eu queria até que ampliar, né, a necessidade dessa dosagem. Eu queria até que ele se enrolasse na hora de falar creatinina, ele tropeçasse e isso virar um meme, né? E hoje ficar sempre. Mas infelizmente ele não falou. Até lá na Câmara de Vereadores, quando eu comecei a falar muito de creatinina, teve um dia que saiu no jornal, né? Os outros vereadores não aguentam mais o Dr. Edson de creatinina falar na creatinina. Eu sou considerado por muitos opositores, né? Um chato, entendeu? Um maluco, né? O cara que só fala nisso, um obcecado por isso. Mas sabe o que é, Felipe? Quando eu vejo uma criança, sabe, que ficou durante anos com a creatina alta e não pediram a creatina dele, pediram, mas não interpretaram. E quando a criança vai para a diálise, que a mãe percebe, e a mãe chega e diz assim, mas doutor, por que não pediram a creatina Deveria antes? ser evitado aquele sofrimento. Olha, tem um rapaz aqui em cima, que eu levo os alunos para ver, ele tinha 230 quilos, ele tomava remédio para dor nas costas. Sim. E esse remédio, você sabe que é anti-inflamatório, ele faz mal para o rim. Ele tomou durante 1 ano. Primeiro ele tomava um comprimido, uma caixa, ele tomou uma caixa por dia. Só com essa história já era o suficiente para dizer que o rim dele estava com problema. Ele foi a 5 médicos diferentes. Um disse que era hepatite, outro disse que era trombose pulmonar, outro disse que era ansiedade, outro disse que era asma. O 5º médico pediu a creatinina, que deu 25 de creatinina e 400 de ureia. Então, Felipe, eu vejo isso a necessidade de virar uma cultura mesmo, né? Exatamente. De pedir esse exame como uma cultura mesmo. Uma cultura. Né? É rotina pedir. Quando você deve pedir? Sempre. Meu carro é cheio de creatinina. Cheio de creatinina. Então eu boto Botafoguense, sabe sua creatinina? Flamengo, sabe sua creatinina? Então eu parava o carro aqui no estacionamento, e às vezes a pessoa vinha quando eu estava perto do carro, doutor, o que é isso aí? Eu explicava, e chegou uma mulher um dia no elevador para mim e falou assim, doutor, o senhor que é dono daquele carro, há 10 anos eu falei com o senhor, meu marido fez o exame e ele ficou longe da diálise durante 10 anos. Então quando eu vejo essas manifestações, eu digo assim, eu vou continuar. Certo. Estimula, né? Para que... Minha única preocupação era que meu filho sofresse bullying por causa disso. Sim. E quando ele estava no colégio, quando ele fazia gol, né, os amigos dele faziam gol, eu sempre ia com a camisa, né? Eles corriam para mim, né, creatinina. Então, aí virou um ponto bem positivo. Até, né? Eu sou conhecido por causa disso. Nos congressos internacionais, né, eu ia com a minha camisa de creatinina, tem uma frase que diz assim, presta bem atenção, creatinina alta é pior que colesterol alto. Então eu botava isso em inglês. Uma frase impactante. Impactante. Né?
Aí tinha o cara, se o cara, eu procurava o cara mais importante do Congresso, ficava na frente dele assim. Teve um que bateu nas minhas costas e falou assim: Are you crazy? Quer dizer, você é maluco? Né? Eu disse, yes, in my country they call me crazy. Né? Quer dizer, lá no meu país me chamam de maluco. Mas ele falou: But you are right. Mas você está certo. Então eu tirava, let's take a photo together. Eu tirava uma foto, mandava para as redes sociais e dizia: Ó, vocês dizem que eu sou maluco, né? Mas ele disse que eu estou certo. Né? E hoje, graças a Deus, eu sou respeitado. Com certeza. Ainda tem alguns opositores, ainda tem alguns que faz parte, faz né? parte. Até no sentido da gente continuar com constância e perseverança Importante é você salvar no bom combate. Né? O bom combate. Doutor Edson, da creatinina, aprendemos bastante coisa sobre a creatinina hoje, né? E aprendemos, sobretudo, que cuidar da saúde dos rins exige um controle rigoroso dessas doenças de base, né? A hidratação adequada e o exame da creatinina bem dosado, né? Como uma rotina mesmo. E o exame de urina. E o exame de urina, perfeito. Doutor Edson, se porventura não abordamos algum ponto em específico que o senhor julga importante de falar para aquele que nos estão assistindo agora, entendendo até que muitas das vezes, muitos que estão nos assistindo agora ou estão tratando doenças renais, né, ou tem algum familiar que está nesse contexto. Então, que mensagem deixar para essas pessoas? Ficou só um ponto que era importante, que é o seguinte, eu falei na falta de doadores de rim, né? Então, nós não temos doadores suficientes, muitas pessoas ainda estão morrendo por falta de órgãos. A cultura da doação também. A cultura da doação é importantíssima. Essa cultura. Importantíssimo. E hoje, não sei se você sabe, o chefe do transplante renal lá dos Estados Unidos, em Boston, é um brasileiro, filho do Dr. Riella, o Leonardo, ele veio aqui. Leonardo Riella. E ele fez os primeiros transplantes de porco. Aquele que teve no porco, que botaram no braço lá, hoje eles já estão botando com sucesso. Eles fazem uma modificação genética no rim e estão transplantando com sucesso. Então deve ser o futuro do transplante, deve ser esse. Um passo importante. E quando ele estava lá nos Estados Unidos, né, ele foi entrevistado, eu estava vendo, na hora da entrevista, eu disse assim, devem perguntar para ele, né, como é que você sabe se o rim está funcionando? Eu fiquei olhando e falei assim, não, a gente dosa uma substância do sangue chamada creatinina. Aí eu filmei e disse assim, tá vendo? Momento histórico, né? Rapaz, aquilo lá são milhões de dólares investidos. Sim. E como é que se faz a diagnóstico? Com uma substância que custa 20 centavos. Né? E que partiu da sua intuição, do seu estudo, da sua pesquisa, né? E a sua determinação em ajudar as pessoas. Né? Esse é o objetivo maior. Doutor Edson, parabéns por esse seu trabalho incansável, né? Siga nesse bom combate, né? Que com certeza desse seu trabalho muitos terão uma qualidade de vida melhor e muitas doenças renais serão prevenidas. E eu sei que o senhor já teve muitas homenagens em congressos, né, da própria Sociedade Brasileira de Nefrologia por essa sua luta. Dá o nome de um prêmio, isso da creatinina. Eu não queria. Exatamente. Eu acho que eu não virou o nome de uma premiação, né? Mas só estar lá, entendeu? Essa da creatinina. O que importa é a creatinina, entendeu? Eu vou passar, né? Eu até botei, o pessoal não gostou muito, mas eu peguei eu até mandei para você, né, inteligência artificial, né? E botei, eu falei para minha irmã que eu quero, quando eu for cremado, eu quero que ela escreva creatinina aí na frente do Hospital Pederneiras. Com as minhas cinzas. Né? Parabéns pelo seu trabalho, siga nesse caminho. E o nosso desejo, o desejo aqui do UP, é que esse podcast, esse episódio, represente mais uma homenagem na sua jornada de muita determinação, mas sobretudo de muito amor ao próximo. Parabéns. Obrigado. Bom, ficamos aqui com mais um episódio do UPcast. E é sempre válido o nosso convite para que você acesse os nossos canais, tanto o YouTube quanto o Spotify. Lá tem uma série de temas de saúde que a gente sempre trabalha para que você possa ter uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado e até a próxima.